Em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 19. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. E a partir do versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, dia e noite, com lágrimas. Aqui nessa passagem em Atos, Paulo estava se despedindo dos presbíteros em Éfeso que foram gerados mediante o evangelho dele. Mas Paulo declara com bastante ênfase que serviu o Senhor com humildade e lágrimas. É necessário ter o conhecimento, é necessário ter a palavra, mas a base, o fundamento é a humildade, as súplicas, as lágrimas. Não houve somente persuasão e convencimento, mas houve testemunho sofrido de uma pessoa que chorava pela vida dos outros. Paulo enfatizou isso porque este é o testemunho verdadeiro. Ele não deixou de pregar em nenhum momento. Ele não só pregou publicamente, como de casa em casa, ou seja, em particular. E pregou tanto para judeus como gregos, como qualquer outra classe, raça, cor. Ele não fazia separação nem diferenciamento. Para ele todos eram iguais, todos deveriam ser irmãos e devem ser irmãos. E a ênfase de Paulo era que eles se convertessem a Deus. Mas não basta se converter a Deus. É necessário o arrependimento do que era e se propor ao novo que está sendo apresentado e crer, ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor. Então, a base do Evangelho é pregar o arrependimento e a fé no nosso Senhor. Porém, não é possível fazer isso se não existir a palavra humildade. E súplicas, muitas súplicas, para que pessoas possam não só ouvir, como perceber a intenção e a velocidade, o interesse de Paulo em ajudá-los. Tudo entra para que o Evangelho se complete. Tudo o que for saudável. A humildade é o manto de Cristo. E lágrimas são as súplicas que chegam ao céu para que o Espírito Santo opere através das nossas orações e pregações. E a palavra era de arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. E ele passou um tempo pregando, ensinando, indo de casa em casa, indo nos ambientes públicos, em todos os lugares. Mas depois ele fala, quando ele tinha que ir embora, e assim era Paulo, um apóstolo que ia plantando, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Não basta cuidar do rebanho, tem que ser um exemplo. Tem que fazer consigo mesmo aquilo que você espera que os outros façam. Tem que se humilhar.
tem que ter disciplina, tem que ter um procedimento diário e continuado e repetido de santidade. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos. São pastores da época e atualmente também são os pastores, os líderes. Para que possam liderar e pastorear a Igreja de Deus, é necessário que eles tenham humildade, lágrimas, saibam pregar, sejam perseverantes e cuidem deles mesmos. Mas Paulo adverte: quando ele saísse de Éfeso, muitos iriam aparecer, seriam definidos como lobos ferozes, que vão comer as verdades, comer entendimento, até criticando se você for muito severo consigo mesmo. Como quem diz, você exagera. O Evangelho não é isso tudo. Não, o Evangelho é muito mais do que isso tudo. E que também dentro do ambiente próprio, dentro de nós mesmos, envolvido conosco mesmos, homens se levantarão torcendo a verdade e vão afastar os discípulos da simplicidade de Cristo. Por isso Paulo enfatizou: vigiem. E aqui um destaque. Paulo disse no versículo 31, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de falar, advertir cada um de vocês, dia e noite com lágrimas. Durante 3 anos, Paulo fez a obra da plantação, da edificação. É curioso esse tempo, porque foi mais ou menos o tempo que Jesus usou para preparar os apóstolos. 3 anos e alguns meses. Paulo, durante mais ou menos 3 anos, ele fala 3 anos, pode ter sido um pouquinho mais, porém o período de 3 anos é a referência de plantar, regar, até que seja minimamente edificada a fé e finalmente haja uma robustez naquela pessoa. Irmãos, vamos lutar pelas vidas. E quando o Evangelho for pregado, não desanimem, continuem orando por aquelas vidas, porque não é somente falando, mas orando em súplicas, porque se não houver a oração, como o Espírito vai agir? Dizemos que o Espírito age quando pregamos, mas o fundamento da pregação é a humildade, são as lágrimas, é a constância, a insistência e o testemunho. E no final ele ainda frisa: cuidem de vocês mesmos e do rebanho. Não é cuidar somente do rebanho, mas de vocês mesmos. Nós devemos cuidar de nós mesmos. Porque durante 3 anos Paulo fez a obra. Vamos pensar assim: cada pessoa que você encontrar, invista no mínimo 3 anos. Ora pregando, ora dando testemunho, ora falando, mas orando sempre. Se possível e preferencialmente, sempre orando. Não somente 3 anos, mas mais tempo ainda. O tempo que for necessário, mas orando, pregando, ensinando, dando testemunho. O tempo do plantio e edificação é pelo menos de 3 anos. Que Deus nos abençoe e possamos plantar em terra boa para que a obra seja expandida em nome de Jesus. Amém.